A Polícia Civil prendeu 3 homens acusados de envolvimento no homicídio da jovem Daniele Pereira Leite Sampaio, de 32 anos, ocorrido no dia 21 de fevereiro deste ano. O delegado Bruno Rezende dá todos os detalhes do caso e das prisões. O fato ocorreu em fevereiro, então a Polícia Civil trabalhou com as investigações durante aproximadamente 8 meses. Houve interceptação telefônica, afastamento de sigilo bancário, toda a estrutura da Delegacia de Homicídios voltada para a apuração dos fatos, já que o autor, conduzido no dia dos fatos, foi considerado mandante do crime, e esse tempo foi crucial para que se identificasse os executores e culminasse na prisão dos 3 envolvidos na semana passada. A prisão dos 3 foi realizada tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar. Os 3 autores tiveram prisão preventiva, prisão temporária decretada. Há informações de participação dos 3 em relação aos fatos, que restou comprovado nos autos, inclusive por testemunhas e por uma análise de vínculo efetivamente levada a cabo pela Polícia Civil, que mostra a atipicidade do contato entre eles e a articulação no crime e na execução do feminicídio. Por que ele foi liberado no dia do crime? No dia do crime, não havia as informações disponibilizadas que a gente tem hoje, que só por mês de investigação é possível obter. Além disso, a interceptação telefônica mostrou o contato atípico entre os executores e o mandante do crime. Foi feito um exame residográfico também no dia dos fatos em relação ao autor e foi dado negativo, além de um álibi que ele apresentou no dia de que estaria em casa no momento dos fatos. Então, portanto, para nós é caracterizada a participação dele como mandante do crime e os demais envolvidos como executores. As informações dão conta de que a vítima estaria grávida do mandante desse crime e já seria a segunda gravidez em relação ao relacionamento extraconjugal que os 2 mantinham. Houve um aborto da primeira vez por obrigação desse autor e a vítima se recusou a praticar um segundo aborto, tendo narrado, inclusive por mensagens, que nem morta praticaria esse aborto. Então disse que o autor poderia matá-la, que ela não praticaria isso porque queria de fato ter o filho. O autor, transtornado com essa situação, providencia essa execução. Há informações de que na primeira gravidez, caso ela se recusasse, esses mesmos suspeitos, ou pelo menos um deles, providenciaria a morte dessa vítima, o que de fato, infelizmente, ocorreu com esse segundo momento. A vítima foi campanada na porta da sua residência quando saiu para o trabalho às 5 horas da manhã para ir para uma padaria. Os autores providenciaram sua execução com disparo de arma de fogo. Não houve identificação por câmeras nem no local dos fatos, nem na rota de fuga dos suspeitos. A partir das investigações, então, foi mostrada a atipicidade do contato do Odair César, do mandante, com um dos suspeitos executores, mostrando que houve, de fato, uma articulação. Inclusive, no dia da prisão dos suspeitos, um dos suspeitos estaria no salão do autor e teria evadido momentos antes da chegada da Polícia Militar. Os elementos cruciais foram a interceptação telefônica levada a cabo, a análise de vínculo entre suspeitos, mostrando a atipicidade da ação, a vinculação que eles têm mesmo antes do ocorrido no crime, a circunstância de envolvimento dos 2 executores com o tráfico de drogas e com a criminalidade violenta e várias mensagens, depoimentos testemunhais que indicam a plena motivação do mandante em relação aos fatos e o seu ódio, o seu temor de que a vítima levasse a gravidez a cabo e que isso implicasse algum prejuízo na sua vida financeira ou familiar. Além das mensagens no inquérito policial indicativas de que a vítima temia por alguma situação em relação ao autor, ela teria confidenciado a um amigo que tomasse conta da sua filha, caso viesse a ocorrer alguma coisa com ela, narrando efetivamente que tinha medo de que, de fato, o autor, Odair César, fizesse alguma coisa em relação a ela. A proximidade entre os autores é colocada, de fato, dentro do inquérito. Afastamento de sigilo bancário não demonstra a transação financeira entre suspeitos. Se houve essa perspectiva, esse acordo, foi um acordo feito pessoalmente. O mandante tem um contato feito numa visita na cadeia em relação a um dos executores, mostrando a proximidade com esses profissionais do crime envolvidos com o tráfico de drogas. E resta para a gente colocar que pelo menos um dos presos, ao ser conduzido à Delegacia de Homicídios para a lavratura do mandado de prisão, interpelou a Polícia Civil de que por que o Odair César não estaria preso também naquele momento, naquela circunstância. Ao ser colocado para ele que ele teria sido preso, ele não demonstrou nenhuma surpresa. E além disso, as investigações também indicam que houve, durante o desenvolvimento dos cumprimentos de mandado de prisão, um contato entre as famílias dos executores com o Odair César, indicando que a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam em seu encalço para que ele providenciasse sua fuga, o que ele conseguiu por algumas horas, sendo capturado posteriormente pela Polícia Militar. Nas investigações são apontados por nós que o Bruno teria efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima, no suporte e na dinâmica da providência do João Wanderson, do João Bomba, tudo a pedido, solicitação e interlocução com o Odair César, mandante do crime. Nenhum dos 3 confessa participação no crime, mas a partir da prisão temporária agora e pela própria narrativa que ocorreu antes da condução para o presídio regional, a gente acredita que pelo menos um deles possa colaborar com as investigações, porque trata de um feminicídio grave e nas interlocuções e provas que nós dispomos, é possível que um deles possa querer colaborar.
Para a Polícia Civil, a motivação do feminicídio seria, de fato, a segunda gravidez e a negativa da vítima em praticar um aborto pela pressão exercida pelo autor, que inclusive esteve na sua residência algumas vezes para tentar obrigá-la a fazer esse aborto, e ela já estava convicta, até pelo arrependimento que foi narrado no inquérito em relação ao primeiro aborto praticado, e que queria esse filho, que manteria a gravidez, e o autor providencia, então, a execução, providencia a ação criminosa ante essa negativa. Não há para nós outro fato que pudesse levar a esse crime. Ela estava grávida de aproximadamente 4 meses, já teria feito exames, inclusive tem exames e documentos no inquérito que comprovam a primeira gravidez e o aborto. A primeira gravidez foi de aproximadamente 3 meses que teria sido praticado o aborto, diga-se, ilegal, com aquisição de remédios em circunstâncias que violam a lei, mas isso que agora não vem ao caso. A circunstância é do crime do feminicídio praticado e a responsabilização dos autores, que a gente espera levar à justiça o quanto antes. Então, o autor pretendeu o assassinato da vítima na circunstância de que o prejuízo com essa gravidez seria familiar, financeiro, do relacionamento dele. Essas circunstâncias ele não esclarece para a gente efetivamente, mas o que a gente tem de fato é que, ao saber da gravidez e ante a insistência da vítima na negativa, ele pretendeu e encomendou o seu assassinato. No próximo bloco, especialistas falam sobre proteção à mulher.